Malaquias, capítulo 3. Hoje nós chegamos ao fim do estudo deste livro. Nós vamos ler a partir do verso 13 até o final do livro. Malaquias 3, verso 13 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos-ei da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra, porque ela fala ao nosso coração. E pedimos que o teu Espírito tenha toda a liberdade para agir no nosso coração, assim como já pedimos hoje, que o Senhor nos dê um coração de carne, um coração sensível à tua voz, à direção do Senhor, à tua vontade, porque tu sabes que muitas vezes, por conta do nosso pecado, o nosso coração se endurece. Por isso, quebranta-nos nessa noite e fala ao nosso coração, aplica a tua vontade, a tua verdade na nossa vida e faz a tua vontade, ó Deus, acontecer aqui nessa noite. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando esse livro já há alguns dias, alguns domingos, e Malaquias nós vimos que ele vive no mesmo momento de Esdras e Neemias. Era tempo de reconstruir a vida lá em Israel, em Jerusalém. Ficaram 70 anos presos em exílio lá com Nabucodonosor, na terra da Babilônia. Depois eles foram sendo libertos aos poucos, através do rei Ciro, do imperador Ciro. E com Zorobabel eles voltam a Jerusalém para reconstruir o templo. Anos depois vem Esdras, depois Neemias, e Malaquias vive nesse período. É um período de restauração, de reconstrução, e a restauração sempre é muito difícil. E o povo de Deus estava, de alguma forma, desanimado. E aqui Malaquias é levado por Deus a escrever esse livro como se fosse num tribunal. Deus colocando o seu povo num tribunal. Deus apresentando queixas contra o seu povo.
denunciando o pecado do povo. Uma das primeiras queixas é que o povo achava que não era amado por Deus. E Deus diz, olha, eu escolhi Esaú, não escolhi, aliás, eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. Podia ter escolhido Esaú, mas escolhi Jacó, escolhi vocês, cuidei de vocês no exílio e assim por diante, lá no primeiro capítulo. Depois Deus apresenta uma queixa contra o culto que estava sendo feito de forma ilícita, fora do padrão deixado por Deus, os sacerdotes zombando das coisas ensinadas na palavra de Deus com relação ao culto. Da mesma forma, começa o capítulo 2, nesse mesmo sentido, Deus reclamando da atitude dos sacerdotes e dizendo que iria amaldiçoar a bênção do sacerdote. Ou seja, quando o sacerdote impunha as mãos sobre o povo e abençoava, o que viria sobre o povo seria maldição. Tamanho pecado havia entre os próprios sacerdotes, líderes do povo de Deus. Da mesma maneira, Deus continua indignado com o povo, prestando queixas contra o seu povo. E agora, ainda no capítulo 2, a partir do verso 10, nós vimos que Deus vai falar sobre levar a família de uma forma leviana. Haviam pessoas, homens, que se divorciavam das suas esposas sem um motivo justo, casavam com mulheres idólatras, trazendo idolatria para o meio do povo de Deus. E aí, a palavra de Malaquias é dura, dizendo que Deus odeia o divórcio. Deus zela pela família, porque família é projeto do Senhor. E vimos na semana passada de que Deus não vai deixar, aliás, havia uma acusação contra Deus de Deus ser injusto. E Deus diz que ele enviaria o juízo dele no tempo certo. Uma referência à segunda vinda, a primeira, mas mais a segunda vinda do Senhor Jesus, ou a volta do Senhor Jesus, quando a justiça de Deus iria reinar totalmente. No capítulo 3 ainda, ele vai falar sobre os dízimos e ofertas que o povo de Deus estava negligenciando. E nós vimos que os valores, os princípios com relação a dízimo e oferta são basicamente, ou pelo menos 3 deles. É você confiar na providência de Deus, é você obedecer a Deus e é você agradecer a Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, faz mais sentido ainda nós participarmos dos dízimos e ofertas, porque nós vemos ou conhecemos toda a história. Então eu conheço a providência de Deus, eu agradeço porque Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. O motivo de gratidão do Novo Testamento é muito maior do que o Antigo. O Antigo havia uma expectativa da chegada do Messias. O Messias vem, Ele pagou o preço do nosso pecado, e então nós temos muito mais motivos para agradecer e para obedecer ao Senhor. E por isso os dízimos e ofertas, eles valem também hoje no nosso meio. E agora nós estamos aqui no capítulo 13, quando Deus vai prestar mais uma queixa. Aliás, no capítulo 3, no verso 13, Deus vai prestar mais uma queixa ao povo. E diz assim a palavra: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Vejam só que há coisas relevantes aqui no texto. O texto está dizendo que as palavras do povo eram duras para o Senhor. Causavam tristeza no coração de Deus. E é significativo isso. A Bíblia apresenta Deus não como um Deus distante, o transcendente, aquele que está longe, que criou todas as coisas, ou como crê algumas teorias e filosofias, um Deus que criou o mundo, deu corda como se fosse um relógio e deixa o mundo funcionando. Não é esse Deus que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta o Deus da providência, o Deus do relacionamento, o Deus que está sempre com o seu povo, e é o que está acontecendo aqui. A palavra do povo de Deus causava tristeza ao Senhor, indicando assim que é um Deus presente, é uma pessoa. Aliás, são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Não são 3 deuses, mas a Trindade Santa revela-se a nós em 3 pessoas. Pessoas têm sentimentos. Aliás, se nós lembrarmos, Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele diz lá no capítulo 4, não entristeçais o Espírito de Deus. Aqui, o assunto, tanto de Paulo ali aos Efésios, quanto aqui nesse verso, é a vontade de disposição de Deus. Coisas que fazemos que ferem a Deus, que ferem a vontade de Deus, o agrado do Senhor. E era o que o povo de Deus estava fazendo ali. Mas é interessante que, apesar da queixa ser apresentada, o povo, como sempre, aqui nesse livro, é um povo cínico, hipócrita.
Vejam só o que eles falam, né? Deus diz, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Como que dizendo, que isso, Senhor? Nós não estamos fazendo nada, não. O Senhor está muito bravo com a gente. Um povo cínico, um povo que deveria se dobrar, se curvar e estar quebrantado na presença do Senhor. E o que é interessante é que foi falado aqui sobre a paciência, né? Se tem alguém que é paciente, é Deus. Porque se não fosse a paciência de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é isso? Se não fosse a misericórdia dele, nós estaríamos totalmente consumidos, mas ele é misericordioso, ele é paciente, longânimo, benigno, assaz benigno, nos diz a Bíblia. E aí, o que está acontecendo é Deus vai tendo paciência com o seu povo, o povo vai falando ou negando as queixas de Deus e assim por diante. Uma defesa totalmente cínica. E a partir do verso 14, há a resposta de Deus para toda essa palavra do povo. Nós não temos feito nada, Senhor. E aí, a partir do verso 14, Deus vai falar de maneira mais dura e dar detalhes da queixa que ele está prestando contra o povo. Diz o verso 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, o que eles estão dizendo aqui, servir a Deus para quê? Deus não abençoa a gente, Deus só abençoa o incrédulo. Não é esse o problema que muitos de nós enfrentamos? Você olha para uma pessoa lá no seu trabalho que não quer nem saber de Deus, é um ateu ou alguém revoltado contra Deus e parece que, entre aspas, as coisas na vida dele andam melhor do que na sua vida. E a tendência nossa é a gente começar a desejar a vida daquela pessoa. Mas na verdade esse é um tremendo de um engano. E é o que está acontecendo aqui com o povo de Deus. Eles estão reclamando para Deus, mas do que aproveitou servir ao Senhor. E é interessante que o verbo aproveitar usado aqui, ele aparece em outros textos da palavra de Deus com uma conotação gananciosa. Por exemplo, um ganho injusto ou ganancioso. E um exemplo que nos é dado é quando Jetro vai dar aquele bom conselho a Moisés. Moisés está atarefadíssimo, julgando a causa de todas as pessoas ali naquele deserto escaldante, um sol terrível, e Moisés ficava lá, a fila enorme, e Jetro observando tudo, e Jetro vai dar um conselho que é de onde nasce o sistema representativo de igreja. A ideia do sinédrio, a ideia do presbiterianismo, nasce em princípio naquele momento com Jetro. E Jetro diz assim, você tem que escolher alguém que não seja avarento, que não seja aproveitador, para ser juiz com você. E é essa mesma palavra que está sendo usada aqui. Aquelas pessoas reclamavam de Deus porque eram gananciosos, aproveitadores e somente buscavam a Deus por interesse. Muitas vezes acontece isso no nosso tempo. Se nós estivéssemos aqui pregando a teologia da prosperidade, esse templo seria muito pequeno para caber a quantidade de gente que entraria aqui. Mas como nós pregamos a verdade, né, não dá coceira no ouvido, conforme Paulo diz a Timóteo. E muita gente quer o quê? As bênçãos de Deus. Mas quando se pensa no Deus como Rei, Senhor da vida, esse não. Eu só quero a salvação, eu só quero as bênçãos. Mas que Deus fique lá no seu canto e eu no meu, eu faço o que eu quero em outras áreas da minha vida para que Deus não se intrometa. Esse é o pensamento do povo de Deus. Eles querem aproveitar das bênçãos de Deus, mas não do próprio Deus. E aí o texto diz mais, né? O que adianta nós andarmos de luto? Qual a vantagem que nós temos de andar arrependidos? A figura de luto é estar em arrependimento, em coração quebrantado. Vejam que eles não estão aceitando o ensinamento da palavra de Deus. Davi tinha deixado claro que o coração quebrantado, contrito, Deus não vai desprezar. Mas aqueles homens achavam que tudo isso era bobagem e Deus está assim prestando essa queixa duríssima contra o povo. Verso número 15. Deus diz assim, ora pois, aliás, o povo está dizendo, né? Deus falando sobre o povo. Ora pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Não os humildes, os soberbos. Também os que cometem a impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor, chamando Deus de injusto, né? Eles tentam ao Senhor e escapam. O Senhor deixa eles escaparem. Vejam a indignação do povo contra Deus, dizendo assim, felizes são os soberbos. Tremendo engano
que aquele povo tinha, né? Soberbo é aquele que escarnece de Deus, que não precisa de Deus, ou aquele que só porque tem uma posição social, ou que tem posses, ou que tem uma roupa melhor do que o outro, ele acha que é melhor do que o outro. Isso é loucura, achar que Deus ama muito mais e atende muito mais o soberbo, porque Deus rejeita, ele despreza, ele abomina o soberbo, nos diz a Bíblia. Mas ele exalta o humilde, aquele que está contrito diante de Deus. As acusações eram duras contra a justiça de Deus, e eles desprezavam aquilo que era mais importante. A intimidade com Deus, as coisas espirituais, aquele povo estava desprezando. Eu falava na quinta-feira agora, nós estamos estudando a primeira carta de João, e lá nos versos 15 a 17 do 2º capítulo, é o mesmo assunto aqui de Malaquias, é interessante. Porque lá naquele capítulo, ou naqueles versos de 1 João, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo. Parem de amar o mundo. Aliás, a palavra é bem forte. A expressão usada no original ali é: parem de amar o mundo e nem o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo não é de Deus, não pertence a Deus. E ele vai falar sobre os desejos fortíssimos, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas ele termina lá no verso 17 e diz: essas coisas já estão passando. Daqui a pouco Jesus chega e o soberbo vai ter que se ver com Deus. Aquele que satisfez os seus desejos carnais vai ter que se ver com Deus. Então não satisfaça essas questões. É o mesmo assunto aqui de Malaquias. Agora, a partir do verso 16 é interessante, que Deus vai mostrar o outro lado. Havia entre o povo de Deus aqueles que eram tementes ao Senhor, que eram fiéis ao Senhor. Veja então lá que diz o verso 16. Deus reconhecendo a diferença entre o que teme ao Senhor e o soberbo. Então, verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Olha que interessante. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. É aquela ideia de conversar um com o outro, de ter comunhão um com o outro e de empolgar um ao outro dizendo: vale a pena sim servir a Deus. Não é porque o soberbo está prevalecendo. Talvez a ideia que eles tinham era que as nações vinham contra eles e eles só perdiam e eram escravos dos caldeus, dos medo-persas, os gregos chegando com toda a força. Talvez era essa inquietação de alguns, mas aqueles que temiam ao Senhor diziam em outras palavras um para o outro: vale a pena sim servir a Deus, temer ao Senhor vale a pena. E o que é interessante, olha só o que o texto diz: e o Senhor atentava e ouvia. Deus tem prazer em ouvir aquele que teme ao Senhor. Deus tem um amor, um zelo para com a nossa vida, diferente do que ele não tem com o incrédulo. O incrédulo não pode conversar com Deus. O incrédulo não tem acesso ao Senhor da glória. Mas aquele que teme ao Senhor pode humildemente falar com o Senhor. E Deus está atento. Aliás, eu posso dizer com toda certeza, baseado nesse texto, Deus está atento a cada detalhe da sua vida. Deus está atento à sua dor. Deus conhece o tamanho da sua dor. Deus conhece as lutas que você vem enfrentando nas áreas da sua vida. Quer dentro da sua casa, quer no seu trabalho, em qualquer área da vida, Deus está olhando para você. Aliás, essa figura de Deus olhar para a gente é a maior bênção do Velho Testamento. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, é olhar para ti. A ideia de Moisés ali em Números é justamente essa, na bênção araônica. Nós temos um Deus que olha para o seu povo, que vê a dor do seu povo, que está atento à dor do seu povo e que tem prazer em ouvir e atender. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Está lá escrito em Salmo 66. Deus está atento e o que nós mais vemos em Jesus quando ele veio é essa atenção que ele tinha para com a dor das pessoas. Jesus, muito mais do que se preocupar apenas com a cura, ele tratava do coração. Ele abraçava o leproso antes de curar o leproso. Quem teria coragem de fazer essa loucura? Abraçar um leproso? Numa época em que lepra pegava e não tinha cura. E o Senhor Jesus abraçava aquele homem que há mais de 10 anos não recebia um abraço, um aperto de mão. Porque Jesus sabia que muito mais do que a enfermidade, ele tinha tristezas profundas na sua alma.
Deus ouve a nossa oração daquele que teme ao Senhor. E o texto diz mais ainda, havia um memorial, nos diz o texto, escrito diante de Deus ou diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Algumas coisas interessantes aqui. Este memorial pode fazer ou parece fazer referência ao livro de Deus, ao livro da vida, que está lá em Êxodo, que está lá no livro dos Salmos em diversos lugares, que Daniel cita no capítulo 12, Apocalipse no capítulo 4, 5 e lá no fim do livro. Deus tem o livro da vida, que somente o Cordeiro foi digno de abrir. Somente o Cordeiro tomou aquele livro em suas mãos, porque ele cumpriu a missão de Deus e os planos todos eternos de Deus, os decretos eternos de Deus foram todos vencidos pelo Cordeiro. Deus tem registrado tudo sobre a nossa vida, tudo sobre aqueles que são dele. Nós somos do Senhor se tememos ao Senhor. Deus tem o registro de tudo isso. E aí o verso 17. Olha só Deus dizendo, eles serão, aqueles que temem ao Senhor, eles serão para mim particular tesouro. Lembram de um texto assim, ou alguns textos assim? Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Lembram de que um certo momento antes de entregar a lei, há um casamento de Deus com seu povo? Êxodo 19. E Deus vai dizer assim, vós sois sacerdócio real, vós sois povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Pedro faz essa citação lá de Êxodo 19, lá na sua carta, para dizer que nós somos do Senhor. A partir do momento que Deus invadiu o nosso coração, a nossa vida não mais nos pertence, a nossa família não mais é nossa, tudo que nós temos, os nossos bens, tudo pertence ao Senhor. Vocês serão, aqueles que temem ao Senhor, serão para mim particular tesouro. Nós somos comprados pelo preço mais alto que existia nessa terra, o sangue do Filho de Deus. O sangue de alguém totalmente inocente. O único que é inocente. O sangue dele verteu na cruz para nós vivemos uma nova vida. Para nós sermos do Senhor. Para nós termos prazer em estar na presença do Senhor. Para nós buscarmos a Deus em todo tempo. Para nós nos alegrarmos em Deus e falarmos um para o outro. Vale a pena servir ao Senhor. Não é inútil servir ao Senhor, como diziam aqueles soberbos. Mas vale a pena servir o nome do nosso Deus. E o texto diz, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho. O cuidado de Deus para com sua igreja. O cuidado de Deus para com seus filhos. Aliás, existem teorias escatológicas bem complicadas. Eu falava para o pessoal de quinta, que nessa quinta eu quero trazer aí algumas das teorias. Porque há uma teoria que diz assim, não, o povo de Deus não vai passar pela grande tribulação. E essa é uma promessa enganosa, porque a Bíblia mostra que haverá grande tribulação. Somente a carta a Esmirna deixa claro, a tribulação seria fortíssima de 10 dias. A ideia de uma plenitude de tribulação. Mas é curioso um texto, ou alguns textos da Bíblia, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, os quais dizem assim, Deus vai quebrar ao meio a tribulação do seu povo. Quando Jesus voltar, os incrédulos passarão por toda a grande tribulação, mas o povo de Deus vai ser tirado dela. As expressões usadas ali, 1260 dias, 3 anos e meio, é metade da tribulação, indicando que Deus não vai deixar o seu povo ser tentado além das suas forças. Deus nunca deixa a gente ser provado ou tentado além do que a gente pode suportar. Ele sempre tem uma solução para qualquer situação da sua vida. Talvez você entrou assim desesperado. Talvez você esteja assim desanimado, sem esperança. Lembre-se que em Deus há esperança. Em Deus há solução. Deus pode quebrar a sua tribulação ao meio. Deus pode e é Senhor de todas as coisas. O verso número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há uma enorme diferença entre aquele que é do Senhor e o que não é. E aqui eu quero citar aqui algo que a Bíblia de Genebra fez de uma forma muito boa. Ela pegou todas essas diferenças do livro e expõe de uma forma brilhante, dizendo assim, os que servem a Deus honram ao Senhor. Os que não servem não querem dar nenhuma honra ao Senhor. Os que servem a Deus guardam a aliança, desejam ter aliança com Deus e fazem de tudo para guardar essa aliança.
Os que servem a Deus honram os compromissos conjugais, lá no capítulo 2. Honram o compromisso feito em aliança diante de Deus. No dia do seu casamento, Deus foi testemunha do seu casamento. Muito mais do que pessoas, Deus foi testemunha. Deus, aqueles que servem a Deus, discernem entre aquilo que é bom e que é mal, ou bem e o mal. Aqueles que servem a Deus honram ao Senhor com seus bens, com dízimos, ofertas, com tudo aquilo que Deus dá e das primícias, do melhor do que Deus dá. Capítulo 3, os que servem a Deus ou os que temem a Deus têm prazer em servir ao Senhor. É útil, não é inútil servir ao Senhor, é bênção servir ao Senhor. E aí agora o capítulo 4 vai falar de um novo tempo, o anúncio de um novo tempo, quando o texto diz assim, verso 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que nem deixará nem raiz, nem ramo. Ou nem raiz, né, embaixo. E nem ramo. O texto fala que esse dia vai vir. E isso vai se cumprir na volta do Senhor Jesus. O dia terrível, o grande dia terrível, que para aqueles que temem ao Senhor é dia de bênção, é dia de glória, de alegria. Mas para o soberbo, para aquele que acha que não precisa de Deus, é dia de muito lamento, tristeza, é dia de total desespero. Porque o texto deixa claro o que vai acontecer com eles. A vinda do Senhor é certa e o que vai acontecer com eles é que eles serão totalmente queimados, destruídos. E o texto diz que não haverá mais solução para o problema deles. Não haverá mais condição de ter nova vida. Se você pegar os textos de profecia do Antigo Testamento, quando se refere à raiz de Davi, mesmo que essa raiz esteja seca, a palavra de Deus diz que haverá vida. O renovo nascerá dessa raiz seca. Vai brotar de uma raiz seca. Mas agora o texto está dizendo aqui que para aquele que é soberbo não haverá mais vida, não haverá mais solução e eles serão completamente destruídos. O texto vai falar aqui sobre a diferença daquele que não serve e do que serve a Deus. E o verso número 2, mas vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aliás, eu esqueci de algo importante aqui do verso anterior. Porque o texto diz assim, verso 1, pois eis que vem o dia que arde como fornalha, todos os soberbos, todos que cometem perversidade, serão como restolho, certo? O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não haverá nem ramo nem raiz, tudo vai ser queimado. Mesmo que está debaixo da terra, tudo vai ser queimado. E isso faz uma lembrança com Isaías 9. No verso que a gente vai ver ainda, faz uma lembrança com Isaías 9. Porque Isaías 9 diz assim, que toda a bota do guerreiro vai ser queimada. Os povos todos serão destruídos. E agora aqui no verso 2, que é sem dúvida um dos versos mais maravilhosos, o texto diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A tradução poderia ser, trazendo cura nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Ele está falando aqui da vinda de Jesus. O sol da justiça é o próprio Cristo, é o Senhor da glória, é o Messias que vai vir entre o povo de Deus e que vai restaurar e que vai trazer salvação e que vai trazer cura do povo de Deus. Vai trazer purificação, vai trazer condenação para o incrédulo, purificação para o crente, vai trazer bênção porque ele vai purificar. E aí nós lemos lá em Lucas, um registro maravilhoso sobre o nascimento de João Batista e o que aconteceria com a vinda do Messias. Lucas registra dizendo assim, tu menino, falando de João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graça entranhável, misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele está dizendo assim, Deus vai nos visitar. Não vai ser um profeta, não vai ser um anjo, o próprio Deus vai nos visitar. E João vai preparar o caminho do Senhor, a luz de Deus
virá entre nós e vai nos visitar, o sol do Senhor, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que é interessante é que os romanos achavam que essa luz, esse sol, era a estrela da manhã. E que essa estrela da manhã, para os romanos, era Vênus. A bandeira romana era Vênus. E quando eles estavam lá na batalha, desanimados, perdendo a batalha, alguém hasteava a bandeira de Vênus, o soldado romano se enchia de força, de adrenalina para vencer a batalha. E o livro do Apocalipse vai dizer que estrela da manhã, na verdade, é o próprio Cristo. Que nós temos uma bandeira para hastear ao mundo. Nós temos que dizer ao mundo que o sol da justiça chegou. É o Senhor Jesus. Aquele que traz cura, que traz salvação em suas asas, que traz cura nas suas asas. E o que é interessante, a palavra usada para asas aqui no texto é a orla das vestes. Você se lembra disso na Bíblia? Orla das vestes é importantíssimo. Nós poderíamos pegar vários textos, Números 15, Ezequiel 5, Ageu 2, vários textos vão falar das orlas das vestes. Mas existe um que eu amo demais, Marcos capítulo 5, quando aquela mulher com 12 anos de hemorragia, sem solução para o seu problema, gastou todo o seu dinheiro com o seu tratamento e nada mais adiantava. Ela tocou na orla das vestes de Jesus, porque ele tem cura na orla das suas vestes. A orla das vestes nada mais é do que, para o judeu, aqueles nozinhos que são dados, talvez você já tenha visto, até hoje o judeu usa os nozinhos chamados de tzitziot. São, na verdade, juntando aquelas cordinhas bem fininhas com os nozinhos, dá 613 nós. 613 mandamentos da parte de Deus. Orla das vestes simboliza o compromisso de um judeu para com Deus. E aquela mulher tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. Tocou naqueles nozinhos que representam a intimidade dele com o Senhor. Ele vem e na aba ou nas orlas das suas vestes, ele traz salvação. Por isso haverá alegria, saireis como bezerros, soltos, cheios de alegria. E agora, chegando ao fim, o texto diz no verso 3, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembram lá de Isaías 9? Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Jesus vem destruir o exército inimigo, não haverá mais nenhuma outra solução. Chegando ao fim, nos últimos 2 versos. Verso número 4, aliás, nos últimos 3 versos. Verso número 4 diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembrem da lei do Senhor. Olha a dica que Malaquias está dando para o povo. Lembrem da lei do Senhor. E essa expressão, o verbo lembrar, aparece 13 vezes só em Deuteronômio. Lembrem da lei do Senhor. Não afastem-se da lei do Senhor. E aí no verso seguinte, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias, nós sabemos pelo Novo Testamento, que é o próprio João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor. Não é o Elias do tempo de Eliseu. Mas por que ele é chamado de Elias? Porque a profecia fala de Elias. É que o tempo do Novo Testamento seria no poder de Elias. Haveriam manifestações marcantes do poder do Espírito de Deus. Por meio de Jesus, principalmente, dos apóstolos, seria um novo tempo. Um tempo como foi lá no tempo de Elias. Em outras palavras, ele está dando um fechamento ao Antigo Testamento, dizendo assim, fiquem atentos na lei e nos profetas. Eu deixei para vocês a lei e os profetas. Lembrem disso. Deus está dando a dica para o povo. E aí o verso de número 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você quer receber bênção ou maldição? Alguém aqui quer receber maldição? Levanta a mão. Todos nós queremos bênção, não é? Olha só o que o texto está dizendo. E eu estou terminando.
haveria um tempo de restauração pactual, de restauração da família. O que Malaquias está dizendo, profetizando, é que o Novo Testamento, a era que nós vivemos, os últimos dias, da primeira vinda até a volta do Senhor Jesus, é a melhor época para você ter uma família feliz, para você ter uma família abençoada, para você ter seus filhos ao redor da mesa, para você ter seus filhos convertidos ao Senhor, convertidos a seus pais, pais convertidos aos filhos. Haveria um tempo de restauração pactual, porque há graça suficiente da parte de Deus para a nossa família ser plenamente abençoada pelo Senhor. Malaquias está profetizando um tempo que demorou 400 anos para chegar, mas chegou com a vinda do Senhor Jesus. E hoje nós vivemos essa bênção. É possível ser muito feliz na vida familiar. Um dos propósitos dessa escrita é porque Deus estava preocupado demais com o modelo da família na volta do exílio. E Deus está indignado com o jeito que eles estavam lidando um com o outro. Mas agora é tempo de bênção. O que é interessante é que o texto diz assim: se não houver conversão, haverá maldição. Se não houver vida com Deus, haverá maldição. E aí Deuteronômio 11, eu acho interessante, né? Porque Deuteronômio 11 mostra claramente que os pais são os agentes de Deus, pai e mãe, são os agentes de Deus para trazer bênção na vida dos seus filhos. Para abençoá-los, sim. Os pais são o meio que Deus usa para impactar o coração dos filhos, para fazer com que os filhos se convertam e os filhos se voltem para os seus pais. O que é interessante é que acusam a gente como presbiteriano, dizendo assim: nós não devemos batizar os filhos, batizar a criança é coisa ou de católico ou de algum outro movimento, mas o batismo infantil não é bíblico. Não é bíblico. Se você olhar para o pacto, para a aliança que Deus fez, e eu posso citar um exemplo aqui, aliás, esse é um dos exemplos. A bênção de Deus é para os pais e para os filhos. O Novo Testamento vai falar de um tempo que é possível abençoar pai e filho. E se você pegar lá em Deuteronômio 5, Moisés vai dizer assim, chamando os filhos, vai dizer assim, antes de entrar na terra prometida, ele vai dizer: Deus fez um pacto conosco, não foi com os pais, foi com a gente. Basta a gente lembrar que os pais todos morreram, não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. E aí Moisés diz em Deuteronômio 5, a bênção foi feita, a aliança foi feita com vocês, conosco, e não com seus pais. Vocês vão herdar a herança do Senhor. Essa é uma das provas, um dos textos que provam que Deus se preocupa com a família, Deus se preocupa com a nossa descendência e de que o mundo está totalmente voltado para tirar a nossa descendência da igreja, para fazer com que a nossa descendência se dê ao luxo desse mundo, à avareza desse mundo, às drogas, à prostituição, a uma vida longe do padrão de Deus. E o mundo não está brincando conosco. Satanás não está brincando de ser o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso acusador. Ele quer destruir a vida dos nossos filhos, ele quer destruir a nossa família. E há uma bênção profetizada para nós aqui. Um tempo onde o pai estará convertido ao filho, o filho ao pai. A família vivendo em harmonia, cheia de paz, de alegria, do amor do Senhor. Eu creio que isso é o que Deus está instruindo para a gente hoje. Porque Cristo, Ele cumpriu a maldição no nosso lugar. E eu quero terminar falando disso. A última palavra, olha para a sua Bíblia. A última palavra do livro. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento, maldição. O último assunto do Novo Testamento, maldição. Mas há uma diferença. O Novo Testamento termina com a palavra graça. Porque Jesus se fez maldição para te dar uma família feliz. Jesus se fez maldição para te levar para um lugar onde Satanás não terá mais poder algum. Onde Satanás não pode agir mais na sua vida.